Oi pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a questão do hiper, tá? Com relação à categoria financeira. Qual que é a ideia, tá? Inicialmente temos que criar as categorias. A princípio vocês vão seguir aqui o menu aqui financeiro, em configurações, categoria de contas a pagar, tá? Feito isso, nós vamos acessar e aqui ele já tem algumas estruturas. Então, no caso aqui, por exemplo, eu quero incluir uma nova categoria dentro de custos diversos. Eu venho em nova categoria e aqui eu vou colocar qual que é o tipo da categoria. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui custos, custos com materiais publicitários, por exemplo, tá? Dentro da categoria para agrupar, eu vou colocar o tipo de despesa, tá? E eu salvo, tá bom? Então, basicamente aqui, ó, ele já tem aqui, ó, como você colocar dentro. Então, por exemplo, aqui, ó, ele já está aqui dentro do custo diverso. Você pode fazer isso, tá? É bem tranquilo. Outra questão é com relação a DRE, tá? A DRE, um ponto muito importante do financeiro, do hiper, é a questão da competência. Então, quando você tem um contas a pagar, por exemplo, eu vou pegar uma conta aqui. Então, uma entrada de mercadoria, por exemplo, aqui, ó, editar, tá bom? Dentro dessa edição, você vai ver que tem aqui a data de emissão. A data de emissão que vai definir se isso vai ser a base da DRE. Então, por exemplo, essa parcela ela é relacionada ao mês de maio. Junho é o vencimento. Então, caso você precise que a parcela apareça lá na DRE no mês de pagamento, você tem que alterar a data de emissão, tá bom? Porque ele segue aqui uma premissa contábil, tá? E aí, com base nisso, que ele vai aparecer na DRE de forma correta, tá? Então, precisa ser feito esse ajuste. Outra questão aqui da DRE é o seguinte, eu vou abrir aqui para explicar melhor para vocês. Mais antecipando aqui, é com relação a cancelamentos, tá? Deduções da receita bruta entram cancelamentos e devoluções de mercadorias, além dos descontos praticados, tá? Então são três campos aqui. E esse imposto sobre a venda, ele pega com base no cadastro aqui do produto, da empresa, perdão. Então, por exemplo, aqui dentro do cadastro da empresa, então aqui, ó, minhas lojas, ele vai pegar uma alíquota, tá? Então, essa alíquota que vai servir de base para impostos, tá? Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem, só um momento. Então, aqui, ó, ele vai ter um campo. Vamos só localizá-lo aqui, ó. Se eu não me engano, é tributação. Aí dentro do campo de tributação, ele vai ter uma alíquota da faixa do simples aqui, ó. Esse que é a base, tá? Então, por exemplo, se você quiser que não apareça o cálculo, você põe 0, tá bom? E salva as informações. Aí, com base nisso, que ele vai conseguir, tá? Lembrando que aqui ele vai fazer sobre o faturamento, tá? Menos o cancelamento. Então ele está fazendo 4% sobre isso aqui, ó. Tá? E aí, feito essa alteração, aí sim. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de acionar nossos canais de atendimento. Muito obrigado.